Olá, doutoras, doutores, aspirantes e curiosos sobre o direito. Meu nome é Marjorie Mangion, eu sou advogada e esse é o canal Puro Direito. Antes de iniciar, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações clicando no sininho. Hoje eu vou falar sobre a medida provisória número 927, de 22 de março de 2020. A medida provisória número 927 dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre outros decretos, outras legislações referentes à pandemia do Covid-19, dá uma olhadinha aqui no canal que tem vários vídeos referentes a esse assunto, tá? O artigo 1º, em seu parágrafo único, diz que o disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020 e para fins trabalhistas constituem hipótese de força maior, nos termos do disposto no artigo 501 da CLT, ou seja, da Consolidação das Leis Trabalhistas. A MP determina quais medidas poderão ser tomadas para que sejam mantidos os empregos da população e tenta ajudar as empresas para que não entrem em falência, definindo e regulamentando as medidas autorizadas. O artigo 4º autoriza que o empregador altere o regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou qualquer outro tipo de trabalho à distância e determine o retorno ao trabalho presencial independentemente de acordos individuais ou coletivos, dispensando o registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho, definindo o teletrabalho e regulamentando a forma como essa alteração deverá ocorrer. O artigo 5º autoriza também a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância por estagiários e jovens aprendizes. Referente às férias individuais e coletivas, o empregado será informado quanto à excedência de no mínimo 48 horas, ou seja, 2 dias, por escrito ou por meio eletrônico, com indicação do período a ser gozado, não podendo esse ser inferior a 5 dias corridos. Não são aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT em caso de concessão de férias coletivas. As férias individuais poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido, ou seja, mesmo que o funcionário não tenha um ano com vínculo trabalhista estabelecido, poderá gozar de férias caso o empregador assim deseje. Poderão ser negociadas a antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. A medida provisória prioriza os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus, Covid-19, para gozo de férias individuais ou coletivas. As férias ou licenças não remuneradas dos profissionais de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais poderão ser suspensas mediante comunicação formal ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com 48 horas de antecedência. Para as férias concedidas durante o período de calamidade pública, foram autorizados os pagamentos referentes ao adicional de 1/3 de férias após sua concessão, com limite para o pagamento até o dia que é devida a gratificação natalina, prevista no artigo 1º da Lei 4.749, de 12 de agosto de 1965, ou seja, até dia 20 de dezembro de cada ano. Caso o empregado deseje converter 1/3 das férias em abono pecuniário, o pedido ficará sujeito à concordância do empregador, sendo o prazo para pagamento igual ao do adicional de 1/3, ou seja, até o dia em que é devida a gratificação natalina. A MP autoriza ainda, devido ao estado de calamidade pública, que o pagamento da remuneração de férias poderá ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no artigo 145 da CLT, que determina que o pagamento seja efetuado até 2 dias antes do início do período de férias. Em caso de dispensa, o artigo 10º esclarece que: artigo 10. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.
O artigo 12 dispensa a comunicação prévia determinada no artigo 139 da CLT da seguinte forma: Artigo 12. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representados da categoria profissional de que trata o artigo 139 da CLT, aprovada pelo Decreto 5.452 da Lei de 1943. Durante o período de calamidade pública, poderão ser antecipados o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e municipais, e os empregados beneficiados deverão ser notificados por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência de, no mínimo, 48 horas, podendo ser as horas referentes aos feriados usadas para compensação do saldo em banco de horas. O aproveitamento dos feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito, conforme determina o artigo 13, parágrafo 2º. A MP autorizou a interrupção de atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, sendo estabelecido por acordo coletivo ou individual formal. A compensação deverá ser feita em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. A compensação não poderá exceder 2 horas extras diárias, perfazendo total de 10 horas diárias. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Referente à suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, durante o estado de calamidade pública, tornou-se suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto exames demissionais. Mas caso o coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional considere que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o mesmo deverá informar o empregador a necessidade de sua realização. Os exames suspensos deverão ser realizados no prazo de 60 dias a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. A realização de treinamentos periódicos e eventuais, previstas em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, teve sua obrigatoriedade suspensa durante o período de calamidade pública, podendo ser realizados à distância, cabendo ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Encerrado o estado de calamidade pública, a obrigatoriedade dos treinamentos será retomada em 90 dias. O artigo 17 determina que as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Observação: a medida provisória número 936 estabeleceu em seu artigo 19. Artigo 19. O disposto no capítulo 7 da Medida Provisória número 927 de 2020 não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho pelo empregador e aplicando-se às ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionais. Em seu artigo 19, a medida provisória número 927 autorizou que o recolhimento do FGTS pelos empregadores referentes aos meses de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, fossem suspensos, devendo ser quitados a partir de julho de 2020, podendo ser parcelados em até 6 vezes, com vencimento no 7º dia de cada mês, sem incidência de atualização, multa e encargos previstos no artigo 22 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, observando o disposto no capítulo do artigo 15 da mesma lei. Artigo 15. Para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT, e a gratificação de Natal
a que se refere a Lei 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. Para usufruir de tais benefícios, o empregador ficou obrigado a declarar as informações até dia 20 de junho de 2020. No caso de não cumprimento, os valores não declarados serão considerados em atraso, sendo obrigatório o pagamento integral de multa e dos encargos devidos nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.036 de 1990, da seguinte forma. Artigo 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nessa lei, no prazo fixado no artigo 15, responderá pela incidência de taxa referencial, TR, sobre a importância correspondente. Sobre o valor dos depósitos acrescidos da TR, incidirão ainda juros de mora de 0,5 AM, que são 0,5% ao mês, ou fração e multa, sujeitando-se também às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Parágrafo 2º. A incidência da TR de que trata o caput desse artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS. Parágrafo 2º. A multa referida no parágrafo 1º desse artigo será cobrada nas condições que se seguem. 5% no mês de vencimento da obrigação, 10% a partir do mês seguinte ou do vencimento da obrigação. Parágrafo 3º. Para efeitos de levantamento de débitos para com o FGTS, o percentual de 8% incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação. Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, a suspensão dos pagamentos do FGTS será cancelada e o empregador estará obrigado ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.036 de 1990. Caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido e ao depósito dos valores devidos no artigo 18 da Lei nº 8.036 de 1990. Vamos dar uma olhadinha no artigo 18? O artigo 18 diz: ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais. Parágrafo 1º. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Parágrafo 2º. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%, não de 40%. Parágrafo 3º. As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no artigo 477 da CLT, eximindo o empregador exclusivamente quanto aos valores discriminados. As eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no artigo 18 da Lei nº 8.036 de 1990. A medida provisória determina ainda que, artigo 22, as parcelas de que trata o artigo 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos termos do disposto no artigo 22 da Lei nº 8.036 de 1990. O artigo 23. Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos à contribuição da FGTS pelo prazo de 120 dias, contada da data de entrada em vigor desta medida provisória. Artigo 24. O inadimplemento das parcelas previstas no parágrafo 1º do artigo 20 ensejará o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS. Artigo 25.
Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data da entrada em vigor desta medida provisória serão prorrogados por 90 dias. Parágrafo único. Os parcelamentos do débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade. A medida provisória número 927 autorizou os estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, a prorrogação da jornada de trabalho nos termos do artigo 61 da CLT e adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora de intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantindo o repouso semanal remunerado, conforme o artigo 67 da CLT. Vamos verificar agora os artigos 61 e 67 da CLT. Artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso nos casos desse artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à de hora normal. Nos demais casos de excesso previstos nesse artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal. E o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultantes de causas acidentais ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário, até o máximo de 2 horas durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita a essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Vamos verificar mais algumas questões trazidas no texto da medida provisória número 927. Artigo 27. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 26 poderão ser compensadas no prazo de 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra. Artigo 28. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Artigo 30. Os acordos e as convenções coletivas, vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta medida provisória, poderão ser prorrogados a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Artigo 31. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor dessa medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades. 1. Falta de registro do empregado a partir de denúncias.
2. Situação de greve e iminente risco somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. 3. Ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas de acidente. E 4. Trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. A MP se aplica às relações de trabalho temporários, rurais e aos contratos de trabalho domésticos, regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, Lei 5.889, de 8 de junho de 1973 e Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. O artigo 33 da medida provisória nº 927 determina que não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nessa medida provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, dispostas na seção 2 do capítulo 1 do título 3 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto número 5.452. Vamos verificar agora o capítulo 6 da medida provisória número 927. Capítulo 6. Da antecipação do pagamento do abono anual em 2020. Artigo 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual, de que trata o artigo 40 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao beneficiário da Previdência Social que durante esse ano tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, será efetuado em 2 parcelas, excepcionalmente da seguinte forma. 1. A primeira parcela corresponderá a 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios desta competência. E 2. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da competência de maio. Artigo 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Parágrafo único. Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020 para os benefícios permanentes, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o efetivamente devido. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!